É aí, rapaziada, hoje trago uma história daquelas. A nossa história começa, onde todo o grupo de Liches foi dizimado por uma toupeira enorme e devastadora e ele é o único que restou de pé. Ele tem o cuidado de fazer o mínimo de movimento possível para usar sua habilidade secreta para reviver todo o seu grupo. Seu dever não acabou com os samurais. Seu grupo ganha vida e, com sua segunda tentativa, eles derrotam a toupeira gigante. No caminho para casa, o grupo Liches, composto por Shizuku, Allen e Joyce, dividiu o grande dinheiro da recompensa igualmente entre si. Quando Shizuki dá uma tapinha nas costas dele, creditando pelo sucesso recente de seu grupo, graças ao seu feitiço de ressurreição, sem inconvenientes visíveis, o grupo pode ressuscitar dos mortos e continuar lutando, embora os comentários de Jao de que o jantar não parecia exatamente agradável. Shizuku pergunta a Alan se ele sabia que Lynch tinha uma habilidade incrível, mas ele balança a cabeça e explica que só o recrutou para preencher as vagas do grupo. Lynch revela que não queria revelar seu feitiço de ressurreição a ninguém, o que Shizuku acha um desperdício, já que uma habilidade como a dele definitivamente o faria ser recrutado por grupos da classe S. No entanto, Liz explica que tinha medo de que indivíduos maus ou maliciosos se aproveitam de sua habilidade completamente apelona, mas desde então mudou de ideia. Allen e o resto do grupo mostraram que são pessoas gentis e ele está confortável em mostrar-lhes suas habilidades. Sua honestidade contundente os pega desprevenidos por um momento, e eles lhe dão ainda mais batidas nas costas. Shizuku admite que ela pensou que ele era inútil antes da ressurreição e sem habilidade, porém graças a ele, seu sonho de se tornar aventureiro de nível S não é mais apenas um sonho, e agora pode ser uma realidade. Alan bate em Liches no ombro e expressa que ele tem grandes esperanças para ele, que está feliz por ser dias necessários. Semanas e até meses se passaram, eles vão em todos os tipos de aventuras e acabam se tornando poderosos o suficiente para derrotar inimigos sem depender da habilidade de ressurreição de Liches. Eles acabam se tornando aventureiros em pouco tempo, graças à ressurreição de Liches, rede de segurança que eles podem combater com abandono quase imprudente. Um dia, enquanto comemora outra missão fácil, Alan coloca uma folha de papel sobre a mesa para a próxima. A missão, que é investigar um pequeno santuário, parece relativamente simples o suficiente. No dia seguinte, eles se dirigem ao santuário abandonado e são forçados a passar por um túnel relativamente apertado. De repente, Alan instrui o grupo para voltar atrás sem acompanhar nada. Lynch percebe que o ar parece calmo e sente que algo está estranho. Ele deveria ter confiado em seus instintos. Lynch é subitamente traído por seu grupo e ele é cercado por um pequeno batalhão de soldados reais e um sacerdote ancião. Ele segura um pedaço de papel autorizando uma ordem de execução para ninguém menos que Lynch. Os soldados imediatamente prendem Lynch, que exige saberem o que ele está errado. Basicamente, ele não fez nada de errado, e o idoso explica que o problema e, portanto, o crime, está nos Liches. A ressurreição de habilidades é certamente uma habilidade poderosa que pode ser usada para salvar pessoas, mas ele teme que o potencial de seu mau uso seja perigoso demais para ser ignorado. Lynch acha que sim, e ele olha para os membros de seu grupo para testar sua moral e bom caráter, mas Alan passa por ele sem receber nenhum aceno. Alan pede desculpas, embora não sinceramente, por ter que obedecer às ordens do reino. Ele explica que a habilidade de ressurreição de Lynch foi muito valorizada no passado, quando eles eram incapazes de lutar contra monstros sem morrer, mas agora que são aventureiros de classificação S, ele vê pouco valor na habilidade. Na verdade, todo o grupo tem crescido lentamente insatisfeito desde que Lynch continua a receber uma parte das recompensas, apesar de não fazer nada. O horrorizado Lynch tenta encontrar consolo em Joyce, mas ambos já os venderam. Eles compartilham a insatisfação de Alan com ele. Lynch é vendado e levado para um penhasco, onde é forçado a se ajoelhar para sua execução. O carrasco tranquiliza-o dizendo que será uma morte rápida e indolor quando lhe pedirem as suas últimas palavras. Liz responde canalhas. O carrasco zomba e ameaça mudar a execução. Isso em algo pior. Liz diz a ele para se apressar e fazer isso já. O carrasco esfaqueia Liz e o expulsa do penhasco. Lynch cai na grama e o carrasco vai embora. Tudo isso parado e tudo tranquilo. O carrasco deveria ter tocado 2 vezes, mas não o fez. Este será um erro fatal. A magia da ressurreição de Liches é ativada em si mesmo e ele é trazido de volta dos mortos. Liz cambaleia, desnorteado com o que acabou de acontecer. Ele sabe com certeza que morreu, mas quando tenta encontrar a ferida, ela já cicatrizou. Percebe-se que seu feitiço de ressurreição funciona automaticamente nele também, algo que nem ele nem seu grupo sabiam.
sabiam. Lee, distraído pelo grupo que ele pensava serem seus amigos, não tem para onde ir, incapaz de voltar para o Reino Risada. Ele começa a vagar pela floresta em busca de abrigo. A luz em seus olhos desapareceu. Este mundo não sofrerá. A traição de Lynch o levou ao limite, e sua história de vingança começa. Lynch chega perto do mar, na borda do reino de Lazaga. Nem seu grupo nem o reino sabem que ele ressuscitou, então ele decide fugir para outro lugar antes que eles o façam. Neste mundo, os demônios dominam a Terra, controlando mais de 70% de todos os territórios. Ele ouviu sussurros de uma masmorra misteriosa em algum lugar perto da fronteira, e viajar para lá se tornou seu objetivo temporário. No entanto, olhando para o vasto vazio do oceano, ele percebe que não passava de um boato. Por frustração, ele pega uma pedra e a joga em direção à água, mas ouve um som característico de metal soar. Ele levanta a cabeça e percebe o que parece ser uma imagem fugaz de uma porta de metal que brota para seus pés, e ele atravessa as águas agitadas. Chegando a esta porta como quis o destino e a sorte, Lynch descobre a própria masmorra que procurava. Ele cuidadosamente faz seu caminho através da masmorra, que estava vazia. Quando ele chega aos poços mais profundos da masmorra, ele encena seu poder, e planeja ressuscitar cada cadáver morto que está enterrado dentro por enquanto, já que precisa de aliados. Espero que sejam quentes e não o traiam. A masmorra é muito antiga e ele espera encontrar pelo menos um ou dois campeões poderosos enterrados, dentro da ironia de usar a ressurreição como necromancia, assim como o sacerdote ancião temia. Não está perdido em Lynch. Ele estende a mão sobre a sala vazia, e alguns momentos depois, o chão irrompe. Quando ele olha para cima, 3 lindas meninas e 2 crianças surgem diante dele. Eles celebram seu aparente avivamento e eles se reencontram alegremente quando finalmente notam Liz, uma garota conhecida como Rei Demônio. Para ele, uma gota de suor escorre pela bochecha. O Demônio Rei o retém para deixar a sala para garantir que os dois não sejam perturbados. Isso pode significar duas coisas. Ou ela está prestes a matá-lo ou sair com ele. Ela pergunta a Lynch como ele foi capaz de reanimá-la e seus compatriotas. Mesmo que mais de 100 anos tenham se passado, apenas seus ossos permaneceram, mas ele de alguma forma conseguiu derrotar isso agora. Até o melhor necromante poderia ter feito. Lynch tenta explicar que também não sabe muitos detalhes, o que o Rei Demônio acha muito divertido. Ela acha Lynch um achado bastante interessante e o convida para se tornar um de seus companheiros. Ela não se importa com as circunstâncias dele ou o que, com ele aqui, tudo que ela sabe é que foi revivida, e até demônios sabem como retribuir um favor. Ele aceita e assim Liz se torna um membro do exército do Rei Demônio. Ele pede seu nome e ela se apresenta como Arya. O grande e lendário demônio Lord Liz se apresenta em espécie, e Arya está ansiosa para apresentá-lo a ela, ou outros fiéis. Lynch acredita que eles devem pelo menos ser muito fortes por si mesmos. A primeira ordem de negócios de Arya é reconstruir sua grande distopia de masmorra. 100 anos se passaram, mas o layout de seu domínio permaneceu relativamente inalterado. Ela explica que essa masmorra atende por outro nome. Nome Assassino Aventureiro. É um nome sem inspiração, com certeza, mas é mortalmente preciso. Lynch oferece seus serviços, mas ele avisa a Arya que sua habilidade de combate é notavelmente média. Ela lhe dá um bom tapa nas costas e o tranquiliza dizendo que não o mandará para a batalha. Sua capacidade de ressurreição é valiosa demais para arriscar o esforço. Dundee é apenas habitado por áreas. 4 retentores, dando a entender que há muita falta de mão de obra. Ele pergunta se ela notou algo diferente. Eles e Ori respondem que costumavam parecer mais cansados e exaustos. Parece que a masmorra de Arial não é apenas um assassino de aventureiros, é um assassino de funcionários também, o que sugere que eles repensem a estratégia por trás de sua posição. Então, Arias manda discutir esse assunto com os outros antes que ele possa protestar. Arya acena para ele e vaga por outro lugar. Lynch entra na área mais próxima do chefe, o Salão da Melancolia, composto por Ferris, e está ocupado indo e vindo, transferindo livros de estante em estante. Liz olha para Ferris e percebe que ela não parece humana, assim como as outras. Ele diz a ela que está aqui para encontrar uma maneira de reduzir sua carga de trabalho na defesa da masmorra. Ferris se curva em deferência a ele, proclamando o seu salvador. Ela vai cooperar com o melhor de sua habilidade.
Liz fica chocado ao saber que Ferriz está no comando de 5 áreas diferentes nesta masmorra. Ferriz e os outros certamente não parecem ou agem como monstros, então eles são mais parecidos com demônios de alto escalão do que chefes puros. Lynch percebe que a falta de mão de obra é mais ruim do que ele pensava, já que o lugar estava horrível. Ferriz reclama que as coisas ficam muito estressantes quando os inimigos chegam. Lynch pensa muito sobre essas circunstâncias, e ele sente que sua melhor opção por enquanto é encher as outras salas com armadilhas. Como ele dificilmente consegue preencher as lacunas com a mão de obra que eles não têm, ele está preocupado que Arya possa não aceitar sua proposta, mas Ferriz o tranquiliza dizendo que Arya vai ouvir. A próxima parada de Lilith é a floresta primordial formada pela dupla Tisa, a irmã mais velha, e Iris, a mais nova. Eles perceberam a aproximação de Lynch e se levantaram para cumprimentá-lo. Tisa admite que ouviu sua conversa anterior com Arya, então eles têm uma vaga noção de por que ele está aqui. Lynch a tranquiliza dizendo que ele está aqui para ajudar e aliviar seus fardos, então eles decidem ouvi-lo. Lynch sugere que os dois se separem para cobrir mais terreno, mas Iris se agarra impotente à irmã mais velha. Elas se recusaram. Tisa argumenta que elas trabalham e têm um desempenho melhor, como uma equipe contratada, e sugere que Liz ressuscite seus servos, que são bonecos estranhos que normalmente trabalhavam em seus quartos, mas Liz explica que é incapaz de ressuscitar coisas que não têm alma por enquanto, e decide pensar um pouco mais sobre isso. Tisa e Arya o mandam embora com um sorriso. Em seguida, Lynch visita Rosa Vampira em seu lugar apropriado chamado Casa de Máquinas, a Caverna do Morcego, que explica que ele está investigando a questão da falta de mão de obra. Analisando a masmorra, Rose se sente um pouco mal por ter sido relativamente mais fácil do que o resto. Quando ele lhe pergunta quantas áreas ela está no comando, ela responde sem hesitar 7. Esta é de longe a maior carga de trabalho em comparação com as outras, então Lynch sugere que eles façam algo a respeito. No entanto, Rose insiste que está bem, já que sua resistência é maior do que a de seus colegas, mas se sua carga de trabalho aumentasse mais, então ela poderia ter um problema. Lynch diz a si mesmo que sua única opção é contratar mais trabalhadores, mas eles podem simplesmente contratar qualquer monstro comum. Lynch de repente tem um momento eureka na sua mente. Para tornar a masmorra impenetrável, é essencial que reúnam a mão de obra para defendê-la. Há uma pessoa que pode banalizar esta questão. O grande e lendário necromante, mais tarde Lich, acompanha Ferriz à superfície, que mudou desde seu estado de morte de 100 anos. Até parece haver uma ponte ligando a entrada ao continente, embora isso seja algo que Rose fez em seu tempo livre. Eles notam um grande lobo perto do outro lado da ponte, mas Ferriz o tranquiliza dizendo que não é um inimigo. É um lobo que foi encantado em obediência por Rose, presumivelmente como um método de transporte. Ela pede a Lynch que vá em frente, e ele monta a grande besta primeiro se agarrando em suas costas, e juntos eles vão para o túmulo finamente guardado do grande necromante. Ferriz está ansioso para os grandes upgrades que isso trará para sua masmorra, se a operação for bem sucedida. No entanto, Ferriz se pergunta se Arya estaria disposta a aceitar um necromante em sua masmorra, e Lynch a tranquiliza dizendo que tudo ficará bem. Arya de repente pergunta a Lynch se ele pode ressuscitar os mortos e um número ilimitado de vezes, e ele diz a ela que isso não será um problema. Arya pensa muito sobre as implicações disso. Enquanto isso, perto do túmulo do grande necromante, duas guardas se armaram depois de ouvir Lynch e Ferriz se aproximando. Os guardas armados, conhecidos apenas como os Guardiões da Sepultura, antecipam a chegada do que acreditam ser simplesmente ladrões de túmulos. O castigo que lhe darão é a morte. Liz e Ferriz desmontam do grande lobo, e eles instruíram a esperá-los. Entraram lentamente no cemitério, mas Liz sente o perigo pela frente. Os coveiros aparecem da escuridão e atacam, mas Lynch consegue escapar deles a tempo. No entanto, Ferriz não tem tanta sorte, já que seu estômago está aberto, por um único golpe de um machado. Ela cai no chão, e Lynch horrorizado observa como a luz desaparece de seus olhos. De repente, o outro guarda também cai, e depois de alguns momentos agonizantes, ele cai morto. O outro guarda exige saber o que aconteceu, e Lynch percebe o significado por trás das palavras anteriores de Orion. Ele levanta a mão e traz Ferriz de volta à vida como se nada tivesse acontecido. O outro guarda entra em pânico quando Ferriz se aproxima lentamente, e ele com uma risada arrepiante. Ela pega a faca dele e corta a própria garganta, e os dois caem mortos. Liz a encara por um momento
momento antes de reviver Ferriz de volta à saúde plena. Ela se senta como se fosse a coisa mais comum do mundo, e Lynch está um pouco angustiado com tudo isso. Ferriz avisa que a dupla pode ter pedido reforços antes. Por isso, apressam a busca pela lápide do necromante. Ferriz e Lynch acabam se deparando com a lápide do necromante Dorothy. Lynch lança seu feitiço de ressurreição sobre o túmulo e a mão adornada com anéis, de repente sai do chão. Ela educadamente pede uma ajudinha. Liz e Ferriz atiram da sujeira, e Dorothy comenta que preferia ter sido ressuscitada depois que eles desenterraram seu cadáver. Por outro lado, essa era uma ótima ideia. A coitada estava engolindo areia, e Lynch pede desculpas por não ter pensado nisso antes. Dorothy pergunta por que ele a ressuscitou e ele parte para a proposta que tem a ela. Ele quer que ela seja sua companheira. Ela olha para Ferriz e percebe que ela não é humana, e com isso concorda. No entanto, ela tem uma pergunta para Liz. Ela pode sentir que ele não é um necromante, então ela gostaria de saber seu método de ressurreição, especialmente porque não parece haver uma dinâmica de escravo e mestre acontecendo, que é o efeito colateral usual de ressuscitar o morto. O Prota explica como sua habilidade de ressuscitar funciona, e que pode até ressuscitar a si mesmo. Ela acha tudo isso fascinante, e descobre que suas habilidades são notavelmente semelhantes às dela. Ela concorda formalmente em ser sua companheira, e ele sugere que todos saiam antes do reforço dos Guardiões Greg. Uma vez chegados, Liz, Ferriz e Dorothy voltaram às profundezas da sua masmorra. Dorothy fica bastante impressionada com o tamanho das masmorras. Liz pergunta se isso será um problema, e Dorothy afirma que não será um problema escravizar pessoas dos mortos em grande número, e é exatamente o que ela faz. Dorothy levanta seu cajado e faz um pouco de dança porque aparentemente é necessário. Surpresa por ela ter terminado tão rapidamente, Dorothy explica que seus espíritos guardiões estarão indo para todos os cantos desprotegidos da masmorra. Dorothy comenta que nunca pensou que acabaria servindo sob um Lorde Demônio. Ela pergunta como ele foi parar aqui, e ele explica que teve alguns problemas com os humanos. Dorothy não sabe exatamente o que aconteceu, mas espera que Lynch possa encontrar o que está procurando agora que ele tem uma segunda chance na vida. Dorothy quer encontrar a área o mais rápido possível, mas Lynch explica que o próprio Lorde Demônio pode estar dormindo agora. Ele sugere que ela cumprimente os demônios de aparência assustadora primeiro. Como Ferriz, Dorothy fica surpresa que Lynch acha Ferriz assustadora, mas isso só porque ela não viu a cara daqueles coveiros. No entanto, Dorothy decide seguir seu exemplo. Enquanto isso, de volta a Mazaga, Allen recebe a visita de Shizuku, que lhe pergunta se ele encontrou um substituto para Lynch. Ele responde, ainda não, apontando que encontrar alguém no seu nível é demais. Allen aponta o problema que eles são muito nivelados, e encontrar um curandeiro para combinar com suas proezas de combate é quase impossível. Shizuku está confuso. Ela pensou que, como Lynch era razoavelmente útil durante as lutas, outros curandeiros seriam capazes também. Allen explica que Lynch não era estritamente um curandeiro. A ressurreição era apenas uma habilidade dele, então sua compatibilidade era realmente respeitável. Allen morde a língua por enquanto. Ele decide aceitar qualquer pessoa disposta a se juntar a eles como um curandeiro. Shizuku não se importa de abandoná-los quando as coisas ficam difíceis, já que eles têm muitos candidatos. Afinal, Shizuku passa pelas cartas de candidatura e percebe uma carta endereçada a Alan, que parece ser um pedido de investigação de uma masmorra que estava supostamente adormecida há anos. No entanto, surgiram relatos recentes de que essa masmorra vem acumulando uma imensa quantidade de poder mágico. Shizuku lembra que essa masmorra estava toda furiosa há vários anos, depois que rumores se espalharam de um Lorde Demônio morando dentro dela. Quando Alan exclama que a recompensa é em dinheiro, e são impressionantes 500 mil ouros, diz a Shizuku que seria estúpido não aceitar. Alguns dias se passaram desde que Dorothy se juntou às masmorras do Prota, e sua pequena sala de estudo está sendo preenchida muito bem. Ela de repente avisa Lynch que os humanos se tornaram conscientes de sua masmorra, e quando ele lhe pergunta como ela sabe disso, ela explica que ordenou que um de seus espíritos que patrulhasse os arredores da distopia, que no caso esse é o nome da masmorra. Os humanos foram vistos nas proximidades e eles estavam definitivamente cientes de sua existência das masmorras, o que sugere que eles irão invadi-la em alguma hora. Mais importante, ele diz a ela que Ferriz e os outros demônios de alto escalão são gratos pelos espíritos guardiões de Dorothy. Ela está feliz por ser de ajuda. Em sua vida passada, ela encontrou pouca aplicação para suas habilidades de necromancia, então ela está encantada por finalmente ser útil para alguém. Arya de repente entra na sala e Dorothy educadamente inclina a cabeça em reverência.
Esta é aparentemente a primeira vez que se encontram, mas Yuri já ouviu falar muito do trabalho de Dorothy, e ela diz para ela manter seu bom trabalho. Lynch avisa a Arya que os humanos foram vistos nas proximidades e é extremamente provável que sejam cercados e atacados. Arya fica pistola, mas sabe que eles podem atacar em todas as direções. No entanto, ela comenta que só Rose e Iris serão suficientes para derrotar todas elas. Lynch pergunta mais sobre seu poder de batalha, e Arya explica que enquanto Iris só é forte enquanto está com Tis, Rose é uma inimiga extremamente formidável sozinha, e provavelmente destruirá qualquer coisa que pareça engraçada. Dorothy pergunta a Lynch se seria possível que Rose poupasse alguns. Deixe-os escapar. Ela conhece muito bem a sensação dolorosa de ser massacrada por um vampiro, e tem pena de qualquer um que tenha que suportar o mesmo destino. Arya se retira para seus aposentos por enquanto, citando que está ocupada fazendo outra coisa. Lynch vê Arya ir embora e ele não consegue deixar de sentir a sensação de que há algo de errado com ela. Dorothy elogia Lynch por ser capaz de falar com Arya, normalmente apontando que qualquer outra pessoa teria sucumbido à pressão de falar com um verdadeiro grande senhor. Enquanto isso, Alan, Joss e Shizuku viajam de carruagem em direção à masmorra. Joss está bastante preocupado com a pouca informação que eles têm para continuar, e ele teme que eles não se prepararam o suficiente para uma incursão tão perigosa. Alan diz para ele se acalmar, já que é tarde demais para apresentar qualquer contramedida. Shizuku ecoa esse sentimento e reclama que usar seu cérebro é muito exaustivo. Joss tem um sentimento ruim sobre isso. Eles começam a discutir como dividir a recompensa de ouro de 500 mil entre um ao outro, e Shizuku diz que não pode aceitar que seu curandeiro aceite uma parte. Eles finalmente chegam à escadaria estreita que leva à masmorra, o que cheira a morte, e Alan avisa-os para não morrerem, uma vez que já não almoçam com eles. No entanto, ele tem um item de escape para usar em uma piscar de olhos. Os quatro descem as entranhas da distopia e logo Joe percebe. Aquilo parecia ser espíritos, e pior ainda, um Liz estava lá na frente. Allen parece perturbado com essa revelação, então ele muda sua estratégia de batalha. Eles vão atingi-los com força e rapidez antes que a batalha se arraste. Seu plano é um golpe rápido, alheio e imprevisível. Jack continua ajudando Dorothy a limpar sua oficina. Ela agradece a ele por toda a ajuda que ele tem sido, já que seus espíritos não podem exatamente ajudar em todo o seu bem, pois seu objetivo é assombrar casas, vasculhar e atacar inimigos. Falando nisso, Liz lembrou anteriormente que um de seus espíritos avistou alguns humanos por perto, mas nada de notável aconteceu desde então. Dorothy diz-lhe que algo de notável aconteceu. Os humanos entraram na masmorra. O cérebro de Litis leva um momento para processar essas informações. Enquanto isso, o grupo de Allen entra no primeiro salão principal da masmorra, que está fervilhando com os espíritos de Dorothy. Eles parecem chocados que todos esses fantasmas estão sendo controlados por um único Liz, mas apenas observam que, com quantos espíritos existem, pode ser o trabalho de 10 Litis. Allen está incrédulo de que eles estejam enfrentando tais números, mas ele rouba sua determinação, exorta seu grupo a permanecer unido e não agir sozinho. De repente, Rose aparece atrás dele. Ela está sob ordens para dividir seu grupo, e ela pede desculpas por separá-lo. Alan olha ao redor da sala, e percebe que ela está dizendo a verdade. Ele realmente está sozinho com ela. Rose se apresenta, e Alan faz a suposição equivocada de que ela é a mestra da masmorra. Rose parece bastante confusa com sua dedução também, mas o que ela sabe é que ele é dela. Sem hesitar, Alan saca sua espada e ataca Rose, mas o ataque é dolorosamente lento e óbvio, e Rose arranca diretamente de sua mão. Ela acaricia cuidadosamente a lâmina e admira seu artesanato, mas sente que é um desperdício para ele. Ela devolve a lâmina para ele e ele quase tropeça em si mesmo, tentando pegá-la. Ele exige saber quem está controlando os espíritos que está vagando pelos corredores, e ela comenta que seu mestre está com o Lynch. Allen reage com choque, o que desperta medo. Ela coloca dois juntos, e ela percebe que Alan era ex-membro do grupo de Litis. Alan se pergunta se Lynch de alguma forma sobreviveu, mas não consegue acreditar em algo tão ridículo. Alan mantém sua bravata e Rose solta um suspiro exasperado. Ela finalmente entende por que Liz os abandonou. Dois morcegos aparecem de repente e mordem a mão de Allen.
Ele tenta afastá-los, mas já é tarde demais. Ele sente seu corpo ficando entorpecido e ela não vai tirar muito sangue dele devido ao seu tamanho. Ela então tem uma ideia diabólica. E se ela pedisse a Lynch para reanimá-lo repetidamente, o que potencialmente lhe daria uma fonte infinita de sangue? Sim, isso parece a farm de sangue automática perfeita. Rose decide testar essa teoria. Alan olha para cima e congela no lugar. Segundos depois, um enxame inteiro de morcegos se agarra todo o seu corpo, colocando-o em um sangue de morcego humano. Enquanto isso, Shizuku entra no que parece ser uma floresta, e um domínio com o qual estamos familiarizados, mas é completamente estranho para ela. Ela ainda está confusa sobre o que aconteceu com os outros. Ela eventualmente encontra Cheese e Iris, as irmãs responsáveis pelo bosque. Shizuku saca sua lâmina e tenta intimidá-los a sair, sem saber exatamente no que ela está entrando. Cheese e Iris se olham de forma engraçada e acham engraçado que Shizuku parece não saber seu lugar. Iris estende a mão em direção ao invasor e envia alguns espíritos em sua direção. Em resposta, Shizuku ataca com os golpes para cortá-los. Embora ela consiga matar alguns dos espíritos, ela de repente grita de dor quando um deles consegue escapar e entrar em seu braço. Ela de repente deixa cair sua espada, incapaz de se mover um centímetro. Ela está satisfeita consigo mesma por conseguir subjuga-la. E ela olha para Tis e lhe dá alguns elogios, mas agora sua pele são tecidos virados para morcego e ela manda entrar ainda mais espíritos. Shizuku, efetivamente assumindo o controle de todo o seu corpo. O corpo de Shizuku treme incontrolavelmente quando ela percebe que todo o seu corpo foi tomado. Tis e Iris discutem entre si o que devem fazer com Shizuku, e eles têm a brilhante ideia de entregá-la a Rose. Enquanto isso, Joyce e Ferris encontram-se na pequena sala cheia de espíritos. Dorothy dá um passo à frente e Joyce a reconhece um pouco, mas não é possível que o grande necromante esteja vivo. Afinal, ele já deveria estar morta. Joyce sabe, sem perguntar, que Dorothy não está disposta a responder a nenhuma de suas perguntas. Ela acena e levanta seu cajado contra Joyce. Não é nada pessoal, apenas empresarial. Joyce desenha suas adagas gêmeas e se prepara para a batalha, mas Lynch de repente retorna à sua forma. Os olhos arregalaram e eles têm as mandíbulas de prejudicadas. Ele pergunta a Liz como ele foi parar nesta masmorra, mas Lynch poderia lhe fazer a mesma pergunta para Joyce. Liz já deveria ter sido executado, mas Liz explica que ele foi trazido de volta à vida desde que está aqui. Lynch sabe que Alan deve estar aqui também. Ele adorava ter uma palavra com seu ex-líder, mas Josh não tem ideia de onde ele está. Em primeiro lugar, era plano de Lit separá-los. Liz respira aliviado misturado com um tom de exaustão, e ele pergunta a Joyce se ele sabia toda a verdade por trás da ordem de execução. Ele apenas fica em silêncio por um momento, mas ele admite abertamente que o fez quando Lynch lhe pergunta qual foi sua reação a isso. Josh responde que sabia que seu grupo não seria tão forte quanto antes. Lynch aceita essa resposta. Josh continua e pergunta como ele foi parar nessa masmorra. E Lynch reitera que ele foi revivido pelo poder de sua própria habilidade, e agora ele usa suas habilidades para o benefício do exército do Rei Demônio. Josh exclama que isso fará com que Lynch se torne para sempre um vilão da história humana, e quando o rei souber disso, uma força-aliança certamente será enviada para esmagar a masmorra. Lynch está ciente de tudo isso, e ele simplesmente diz a Joyce para trazê-lo. Percebendo que não há mais raciocínio com o Lynch, Joyce planeja escapar usando o item de teletransporte que ele está secretamente segurando em suas mãos. O reino deve saber a todo custo o que está acontecendo aqui antes que ele possa agir. Os espíritos de Dorothy mergulham em Joyce, mas ele tem tempo suficiente para jogar seu item de teletransporte. Quando a fumaça se dissipa, ele se foi. No entanto, devido a um feitiço de interferência que permeia toda a masmorra, Joyce só é teletransportado para outro lugar, mesmo que ele quisesse voltar para a entrada. Estranhamente, ele percebe que não há um único monstro por perto, o que é altamente incomum. Ele tem a infelicidade de encontrar Ferris, que ele acredita ser um não combatente ou um escravo. Ele se teletransporta atrás dela e rapidamente a corta em todos os pontos vitais, sem saber que isso levaria à sua própria morte segundos depois. Joyce morre, marcando a derrota completa do grupo de Alan. O rei do reino Vazag é informado de sua perda de contato, e ele está profundamente perturbado com a notícia, tanto que ele agora está preocupado com o que são os monstros dentro da masmorra, se são ou não seus inimigos ou um grupo neutro furioso. Se eles são inimigos, então uma batalha é inevitável. Seu assessor sugere que eles compartilhem essas novas informações com as outras raças próximas à masmorra, como a elfos ou o dragão. O rei acredita que isso é para o melhor, porque em pouco tempo essa masmorra se tornará um problema de todos. Por isso,
isso, ele ordena imediatamente que os preparativos comecem e outra equipe de investigação seja enviada em força. Enquanto isso, de volta à distopia, Arya parece estar muito perturbada. Lynch pergunta a ela qual é o problema, e ela reclama que eles têm comido a mesma coisa nos últimos dias. Liz percebe que eles foram embora, e não seja, como se estivessem cansados disso. Além disso, Tis é o único cozinheiro decente. Nem Lynch nem Arya são bons. Arya cria um plano que vai resolver todo esse problema e, para constar, Lynch tem que perguntar se precisa ressuscitar algum chefe morto. Arya limpa a garganta e anuncia seu plano de se unir a outros não-humanos e espera recrutar alguns de seus chefes para suas masmorras e garantir uma fonte de boa comida. Ela está confiante de que, com a abundância de tesouros à sua disposição, pode encontrar alguém disposto a ajudar. Ela espera contar com a ajuda do Dragonkin para seu prêmio Smiths e os elfos por sua boa comida e chefes. Arya ostenta uma risada maldosa, sem saber que o rei de Versago também está fazendo seu próximo movimento. É isso, pessoal. Muito obrigado por assistir, e até a próxima.